Bom, as autoridades italianas apreenderam um superiate de um bilionário russo. O veleiro, de 143 metros, com preço estimado, minha gente, em 578 milhões de dólares, foi apreendido no porto de Trieste, no norte da Itália. Protegido por Philip Stark e construído por uma empresa na Alemanha, a embarcação é o maior iate à vela no mundo, segundo o governo da Itália. Andrei Igorevich Melnichenko é dono de empresas como uma que produz fertilizantes, outra de carvão. Na semana passada, a polícia italiana apreendeu casas e iates no valor de 156 milhões de dólares de 5 russos que foram colocados na lista de sanções. As operações fazem parte de um esforço coordenado de países ocidentais para penalizar russos ligados ao presidente Vladimir Putin. Já o iate Mais Solaris, ligado ao bilionário russo Roman Abramovich, dono do Chelsea, chegou a Montenegro. A embarcação tem 140 metros e navega sob uma bandeira das Bermudas, de acordo com o site de monitoramento Marine Traffic. O governo britânico impôs uma proibição de viagem ao proprietário do Chelsea, Roman Abramovich, e congelou os bens dele na quinta-feira por causa também da ligação com o Kremlin. Aliás, nos últimos anos, ficou muito popularizada a expressão oligarca russo, né? São empresários que estiveram sempre perto do poder na antiga União Soviética e a partir do momento em que iniciou-se a transição de regime, lá em 1989, quando houve a dissolução da União Soviética, a independência, o reconhecimento da independência de algumas repúblicas soviéticas, a Ucrânia entre elas, né? Nesse processo de mudança de modelo econômico da Rússia para, digamos assim, uma economia de mercado, né? Houve a concentração, um favorecimento ou um direcionamento de possibilidades de investimento de determinados negócios, especialmente aqueles ligados à área de energia, para empresários que orbitavam em torno do poder na União Soviética e foram, de certa forma, escolhidos por Boris Yeltsin, por Vladimir Putin, para avançar com determinados negócios em determinados setores de atividade na nova economia que a Rússia apresentava no momento em que deixou de ser um país socialista, comunista e passou a ser, em tese, um país capitalista, embora mediante algumas regras específicas, né? Mas começou a participar da economia de mercado, da economia globalizada. Foram escolhidos alguns parceiros estratégicos dos políticos que controlavam a União Soviética e continuaram controlando a economia russa e, a partir do monopólio que existia na Rússia, eles, de certa forma, herdaram o monopólio, ou esse monopólio foi dividido em pequenas partes e distribuído a empresários russos. Foi essa casta, digamos assim, que passou a ser chamada de a oligarquia russa. E, além de prestar apoio político a Vladimir Putin, financeiro também, sustentar campanhas eleitorais de Putin e de aliados também, houve uma tentativa de espalhamento dessas figuras, destes empresários, levando os negócios deles para outros países do mundo e tentando também aplicar uma espécie de verniz, né? Tentando fazer com que os russos conseguissem acesso à sociedade europeia, que tinha ficado fechada a eles durante o regime mais duro na União Soviética, né? Durante o período da cortina de ferro, da separação do mundo entre capitalistas e comunistas, não é? E isso aconteceu, por exemplo, no futebol. A gente acabou de lembrar aí o Chelsea, inglês, comprado pelo russo Roman Abramovich. E agora, todos aqueles empresários com
muitos bilhões de dólares aceitos no mundo todo, nas mais diversas atividades econômicas, algumas delas sem observância na sociedade, outras com muita notoriedade na sociedade, como o futebol, por exemplo, esse dinheiro todo que foi aceito e muito bem-vindo, diga-se de passagem, em muitos países do mundo, que agora apontam o dedo para a Rússia acertadamente, esses mesmos empresários agora estão sendo cercados. Seja nos Estados Unidos, onde os bens deles estão sendo bloqueados, seja em países da União Europeia, seja no Reino Unido, o Roman Abramovich agora, inclusive, está proibido de vender o Chelsea. Ele já tinha anunciado, no primeiro momento, que ia sair da administração da equipe, depois que tinha o interesse de encontrar um comprador para a equipe, agora nem vender a equipe ele pode. Estão tentando encontrar uma fórmula aí para que ele não obtenha lucro nessa transação, porque o governo britânico, neste momento, não aceita sequer que ele tenha lucro na transação para vender o campeão do mundo, recente campeão do mundo contra o Palmeiras.